Qual o papel de um jurídico no setor da construção civil? Eu sou Rubens Leite, especialista em direito empresarial, e vou trazer algumas dicas sobre esse tema. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel crucial, o papel fundamental que o departamento jurídico desempenha dentro das empresas do setor da construção civil. Especialmente aquelas empresas de pequeno e médio porte, que têm umas peculiaridades específicas. Como sabemos, o setor da construção é dinâmico, é complexo, possui uma série de variedades de desafios, sejam desafios legais, desafios regulatórios, desafios econômicos. E é aqui que o advogado que está preparado para entender a dinâmica desse mercado atua de forma eficaz, contribuindo com o resultado desse tipo de empresa. Quando a gente fala construção, a gente está falando desde construtoras até concreteiras, todas as empresas que estão nesse ecossistema da construção. Uma das principais funções do advogado, quando a gente fala no setor de construção civil, é garantir, primeiro, que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e regulamentações e todas as normas que são aplicadas a ela. Nós temos uma série de legislações específicas, como o direito do trabalho, o direito do consumidor, que facilmente alcançam os bens dos sócios quando nós temos algum litígio. Então, são exemplos da necessidade que essas empresas têm de terem bons contratos, de terem boas normas internas, de terem uma série de ferramentas jurídicas para que a segurança jurídica seja garantida. Quando a gente fala sobre licenciamento, quando a gente fala de segurança do trabalhador, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de todos esses aspectos, o compliance vai parar e vai falar, olha, a gente precisa ter uma norma aqui, a gente precisa ter uma instrução de trabalho, a gente precisa ter um procedimento para orientar nosso time nesse sentido. Então o advogado que trabalha nesse ecossistema, ele precisa trabalhar em colaboração com outras áreas da empresa para garantir que essas atividades estejam em conformidade com a lei. Além disso, o advogado desempenha um papel essencial na mitigação de riscos. Isso envolve a identificação de riscos, a identificação de problemas. Olha, vocês estão assinando esse contrato vai gerar um problema no futuro, pode gerar problemas no futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente fala de 2, 3, 4 anos que a gente usa aquele termo, né? A conta chega. Então, cuidado quando vocês assumem riscos de forma não estratégica. Então, o advogado que está nesse ambiente da construção, ele precisa atuar de forma proativa para implementar medidas preventivas e estratégicas a fim de gerir os riscos para proteger os interesses da empresa. Outra função importante do advogado é a capacidade de negociação, a capacidade de resolver problemas e trazer soluções. A gente sabe do dinamismo desse mercado, muitas vezes na aquisição de um terreno, às vezes quando você está recebendo um investidor, um fundo de investimento, ou está trazendo investidores individuais para uma sociedade específica, ou quando você vai abrir uma nova usina em caso de concreteiras, quando você vai criar uma sociedade, de forma geral, é importante que você tenha um apoio jurídico orientado a resolver problemas e não criar mais. Então, no setor da construção, por exemplo, os contratos são a base de todas as transações comerciais. Então, desde o acordo com fornecedores, às vezes a incorporadora contrata uma construtora, então esse fornecedor precisa ter um contrato muito sólido para que haja uma segurança, seja
também contrato de arrendamento, contrato de representação comercial com alguma imobiliária que vai vender os apartamentos, no caso das construtoras. Então a gente sabe que o contrato ele vai reger todas as relações dessas empresas que estão nessa atmosfera de construção. Então o advogado, ele, com essa característica negocial, ele garante que os contratos sejam claros, os contratos sejam objetivos, estejam em conformidade com a lei e também garantam que a empresa possa empreender, possa olhar para os seus negócios de forma segura. Além disso, o advogado desse setor, ele também desempenha um papel fundamental na resolução de disputas, na resolução de conflitos. A gente sabe que muitas vezes inicia-se um projeto e está todo mundo animado. Daqui a pouco surge um problema com um fornecedor que não entrega, um fornecedor que atrasa a obra, uma concreteira que não fornece o serviço de forma adequada. Então, a capacidade de resolver os conflitos no menor tempo, com o melhor resultado, vai garantir que aquele projeto tenha um resultado muito melhor. Então, esse tipo de atuação vai envolver desde negociações diretas até litígios contenciosos judicial também. Então, o advogado estratégico, ele olha para esse tipo de disputa, entende quais são os riscos, compartilha com as partes envolvidas, normalmente seu cliente e eventuais stakeholders, e ele trabalha de forma proativa para encontrar soluções eficazes de forma a resolver essas disputas de forma justa e equilibrada e liberando a empresa, a cabeça dos sócios para empreenderem. Em resumo, portanto, pessoal, o departamento jurídico dentro das empresas desse ecossistema de construção, seja uma fábrica de blocos, seja a construtora, um escritório de engenharia de projeto, escritório de arquitetura, esse jurídico desempenha um papel fundamental, um papel de multidisciplinar, trazendo especialistas em direito do trabalho, especialista em direito societário, especialista em direito imobiliário, para que a tomada de decisão seja assertiva, rápida e a empresa possa navegar por um ambiente mais equilibrado do ponto de vista jurídico. Portanto, pessoal, o advogado de uma construtora, o advogado de uma concreteira, o advogado de qualquer empresa do setor de construção deve ser um aliado estratégico que entende o dinamismo do mercado e visa garantir os interesses, visa garantir o sucesso de todas essas partes envolvidas. Então, essas são as dicas. Fique atento para que você possa ter um jurídico de sua confiança que vai garantir todas essas variáveis e vai andar no mesmo ritmo que você. Então, obrigado por nos assistir, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas redes sociais e até a próxima.